A gente segue falando sobre o Oriente Médio agora com o Tiago de Aragão, que é CEO da Arco Internacional, a quem eu agradeço pela presença mais uma vez aqui na CNN. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Tiago, com o fim da guerra, Benjamin Netanyahu terá condições de se manter no poder. A gente lembra que antes do conflito ele estava prestes a ser derrubado do cargo por acusações de corrupção. Qual a sua avaliação sobre a figura de Benjamin Netanyahu agora? Bom, naturalmente ele ganha uma sobrevida, né? Existe um peso emocional muito grande em Israel por conta do retorno dos reféns hoje. Ainda existe um trabalho a ser feito em relação a mortos, em relação a outras ações que precisam ser feitas nos próximos dias e semanas ligadas à reconstrução de Gaza e também à gestão de como que isso vai funcionar. Então, o Netanyahu ele ainda tem uma narrativa plausível para ele se manter no poder, né? Obviamente, no dia de hoje, a percepção geral é de alívio em Israel. Isso beneficia a percepção que a população tem em relação ao Netanyahu, que historicamente não é boa, ela vem de uma percepção negativa. Então, à medida que o tempo passa, caberá a ele como dosar isso para que isso não se torne algo que se vire contra ele e que a população comece a forçar a sua saída por conta daquilo que percebiam antes dos fatos ocorridos. No dia de hoje é mais difícil de analisar, mas a Netanyahu ele vai seguir tendo que gerar um protagonismo contínuo para ele se manter na posição que ele está. Agora, Tiago, sobre a imagem de Israel, o apoio internacional a Israel foi reduzido ao longo do conflito na faixa de Gaza. Com o fim da guerra, Israel deve conseguir se reaproximar desses países que se afastaram, na sua avaliação? Isso é um outro ponto muito interessante que também está ligado à figura do Netanyahu. A percepção global em cima do Netanyahu é pior do que a percepção global em cima de Israel. A enorme maioria dos países que mantém desde décadas uma relação diplomática com Israel não tem nenhum problema com Israel como Estado. É um país amigo de diversos países no mundo e vários países, inclusive na fala do presidente Lula, ele deixou isso muito claro. O problema é mais na figura do Netanyahu. E isso é mais um elemento que ele vai ter que tentar modificar a sua imagem ao longo dos próximos dias, semanas e meses, para que isso não se jogue contra ele mesmo, contra a percepção da população em relação a ele. Ora, Tiago, em relação à relação de Israel com outros países daquela região, a gente sabe que vários países ali não gostam da presença norte-americana, né? Desse apoio de Israel com os Estados Unidos, do apoio dos Estados Unidos com Israel. Como você avalia agora a relação de Israel com outros países? Será que a raiva, o ódio, né, de outros países, de outros grupos, isso vai aumentar em relação a Israel por causa dessa ajuda norte-americana ou não? Eu me refiro aí ao Irã, por exemplo, né, e a grupos como o Hezbollah, por exemplo, o Houthis também do Iêmen, enfim, esses grupos que são financiados pelo Irã. Bom, esse é um excelente ponto, porque o Irã é o grande perdedor nessa história. O Irã ele vem perdendo por meio no Iêmen com os Houthis que estão cada vez mais enfraquecidos. Isso sinalizou agora, nesses últimos dias, esse acordo, uma perda muito grande em relação ao Hamas. E agora o Hezbollah é a ponta de lança principal que o Irã tem para machucar Israel, que certamente eles irão utilizar isso, talvez não agora, talvez não em algumas semanas ou meses, mas é algo que é a única arma que o Irã tem nessa ponta de lança para prejudicar Israel. Em relação aos outros países, você tem a Arábia Saudita, que ela é um aliado, tem uma relação positiva com Israel, é um aliado dos Estados Unidos e é um antagonista claro em relação ao Irã, por mais que isso tenha se acalmado nos últimos anos, muito por intermédio da China. O Egito ganha um protagonismo muito importante, assim como a Turquia ganha um protagonismo muito importante, e aí a desavença, por exemplo, desses países em relação a Israel se dá muito mais na figura do Netanyahu do que do Estado de Israel. Existe sim um caminho aberto para acalmar, mas hoje eu vejo que o principal risco para Israel
é como que o Irã pode utilizar o Hezbollah para voltar a machucar o Estado israelita. Ok. A gente volta com o Tiago de Aragão ao longo aqui do Arena. Eu agradeço por enquanto, mas já já a gente volta com você. Até já.